quando você chega num lugar, você tem o costume de cumprimentar as pessoas? Ai, tem gente sincera, tá vendo? Mais ou menos, depende. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho percebido o seguinte: cada vez mais o mundo está se fechando em si mesmo. Vocês perceberam isso também? As pessoas estão tão vinculadas, tão presas nos celulares, que às vezes chega num lugar, a pessoa nem levanta a cabeça, não é? A pessoa chega no lugar assim, ela fica lá e ela vai embora assim, olhando para o celular. Então nós precisamos desenvolver alguns hábitos que liberte a gente, pelo menos um pouco, do celular. Eu e você. Uma prática que eu acho que acaba funcionando é a gente desenvolver o hábito de cumprimentar as pessoas. Então cumprimenta a pessoa que está à sua direita aí, pergunta como foi a semana dela. Não, menos. Só fala bom dia, tá bom. Cumprimenta a pessoa do outro lado também. Doeu, irmãos? Doeu alguma coisa de vocês aí? Não? Foi bom? Então faça mais, pratique mais vezes. Vamos trabalhar ou não? Vocês estão animados, preparados, contentes, sorridentes? Vamos lá. A gente está algumas semanas falando sobre temas que eu e você precisamos eliminar ou corrigir nas nossas vidas. Coisas que precisam ser diferentes na nossa vida. E hoje a gente vai tratar de uma forma um pouco mais profunda sobre amargura. Cutuca o seu irmão e fala, hoje é amargura. Isso aí. Sabe, irmãos, pode se parecer para nós que é algo que está muito distante da nossa realidade, mas que na realidade causa em nós feridas que podem ficar abertas por anos. Tem gente aqui no nosso meio que carrega feridas que vem lá da infância, mas que ainda não resolveu. A amargura é um sentimento persistente de mágoa, ressentimento e frustração. É uma dor profunda, uma ferida interna frequentemente associada a decepções, traições ou expectativas que foram frustradas na nossa vida. Quando a gente fala sobre amargura, a gente precisa compreender que ela se manifesta nos nossos sentimentos, no nosso coração e nas nossas emoções. A amargura, ela entra em nós e ela vai crescendo. Ah, pastor, mas tem coisa que já está resolvida na minha vida, só que eu ainda lembro. A gente vai tratar sobre essas duas situações. Sobre a gente lembrar e sobre ainda doer. É diferente. Lembrar de algo não pode gerar em mim e você mais dor. Na psicologia, ela é descrita como um acúmulo de ressentimentos mal resolvidos. A gente vai juntando situações no nosso coração e a gente não resolve as coisas. A pessoa amargurada tende a ficar presa ao passado, nutrindo raiva e mantendo um estado constante de desgosto e aflição. A amargura vai gerando tristeza no coração. A pessoa amargurada, ela acha que ela está simplesmente usando do direito dela de manifestar os seus sentimentos. Mas ela está alimentando no coração dela um sentimento de tristeza. A principal maneira da amargura se manifestar é a falta de perdão. Quando ela é cultivada, ela é vista como um peso que contamina o indivíduo e as suas relações. O antídoto nesse contexto costuma ser o exercício do perdão e a liberação de ressentimento. Agora você cutuca você mesmo aí. Fala, é comigo mesmo dessa vez. Você já foi ferido por alguém e mesmo dizendo que perdoou, ainda sente dor quando lembra? Já passou por isso? Não, eu já conversei com Deus, eu já liberei, mas continua doendo. Essa talvez seja uma das sensações mais humanas que a gente vai experimentar. Nós tomamos uma decisão espiritual, mas o nosso corpo, os nossos sentimentos ainda não estão respondendo a isso.
Por vezes a gente diz, já perdoei, já passou, isso não me afeta mais. Mas basta uma conversa sobre o assunto, uma foto antiga, uma mensagem inesperada, ver a fotinha da pessoa no WhatsApp e aquela dor que parecia resolvida, volta a latejar. Lembra o que ela fez comigo? Lembra da ingratidão? E quando a gente fala, ainda é menos ruim. Normalmente a gente não fala, a gente só lembra e guarda lá, vai dar aquela cutucada na nossa ferida lá para ela ficar sangrando de novo. É sinal de que lá no fundo ainda existe uma ferida que o tempo ainda não curou. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. A amargura é uma das doenças mais silenciosas do coração, do nosso coração. Ela não chega de uma vez. Ela vai entrando devagar, sorrateira. Depois de uma mágoa, de uma injustiça, de uma palavra mal colocada, de um gesto que feriu, e quando a pessoa percebe, já está ali uma raiz. Quando lembra daquela pessoa, já vem coisas ruins no coração. Isso pode acontecer com alguém que está distante, mas pode acontecer com alguém que está perto. A gente alimenta a mágoa e a amargura no nosso coração dentro da nossa própria casa? Será que a gente faz isso? Hebreus, lá no capítulo 12, eles vão projetar aí que eles são muito rápidos. 12:15 diz assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. O escritor aqui compara a amargura com uma planta. Nasce pequena, mas cresce muito. E se não for arrancada, se espalha e contamina tudo. O humor, os relacionamentos, o ambiente da casa. Irmãos, olha para mim aqui. Uma raiz de amargura compromete o nosso relacionamento com Deus. Quando você está triste, você tem vontade de orar? Fala a verdade. Você está lá triste, deprimido, chateado. Agora eu vou orar que vai mudar tudo. Você pensa assim? Amanhã eu oro, né? Deixa eu ficar lambendo a minha ferida aqui, que está mais gostoso agora. Não é assim que a gente faz? Fica um alerta espiritual aqui, para nós. Quem permite que a amargura crie raízes, corre o risco de se afastar da graça. O texto de Hebreus não fala apenas de um sentimento, mas de uma condição espiritual. A amargura não só nos fere, ela nos isola da presença de Deus. O coração amargurado, ele vai se fechando em si mesmo. A gente não quer falar com ninguém, a gente não quer estar perto de ninguém, e esse ninguém inclui Deus também. A gente vai se afastando até do próprio Deus. Quando a gente permite que esse ressentimento domine, é como se a gente dissesse: Senhor, eu assumo o controle do meu julgamento. Agora quem vai decidir as coisas aqui sou eu. Eu decido não perdoar. Eu sei que eu deveria, mas eu decido não perdoar. Eu não vou acabar com o meu casamento, mas pelo menos uma semana eu vou ficar sem falar com a pessoa, até acalmar o meu coração. Graça e amargura não habitam o mesmo coração. Graça é favor imerecido, sim ou não? Amargura é o quê? É o julgamento que eu estou certo e eu não vou abrir mão disso. Percebe como são coisas que vão em caminhos diferentes? A graça floresce onde o coração é leve. A amargura cria raízes onde o perdão não entrou. Eu lembro de uma senhora que dizia assim: pastor, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas toda vez que falava do passado, os olhos dela se enchiam de lágrimas e o tom de voz mudava. A verdade é que ela não havia perdoado. Ela apenas aprendeu a esconder a dor. Eu sou crente, eu não posso deixar de perdoar ninguém. Ela tinha consciência disso. Só que ela mascarou aquilo dentro dela mesma, para que ela pudesse não perdoar. E a amargura é isso, é uma ferida coberta, mas que continua infeccionada, que continua aberta.
Paulo deixa um conselho para a gente lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Você vê que a amargura que vem num bolo de coisas ruins, e a gente acha que a amargura é um sentimento que eu decidi manter no meu coração, que não faz mal para ninguém. Ou seja, o texto está dizendo que é algo com que a gente convive, é algo que nós precisamos jogar fora, tirar da nossa vida. A amargura, eu preciso entender que ela me faz mal. Quando eu guardo um sentimento ruim em relação a alguém, a pessoa continua vivendo normalmente. Quem fica doente sou eu. Nessa mensagem, eu quero refletir com vocês sobre 3 atitudes que não convêm diante de Jesus. E como a graça de Deus pode nos curar de dentro para fora. Primeira atitude que não convém: guardar mágoas no coração não convém. A amargura começa quando a mágoa encontra lugar para morar. Você percebeu que tem coisas ruins que a gente não deixa entrar no coração? E tem coisas ruins que a gente permite que entre no nosso coração? Você também é assim? Tem coisas que a pessoa fala: nossa, mas você conseguiu perdoar isso? Ah, eu deixei para lá. E realmente você deixou. Tem coisas que você fala: não, eu deixei para lá, e você não deixou coisa nenhuma. Nós escolhemos o que vai habitar dentro de nós. E a gente costuma dizer o seguinte: eu não consigo. Aconteceu. Foge ao meu controle. Nada foge ao seu controle. Você decide como vai ser a sua vida. Você decide como vai ser o seu dia, independente de ele ter lutas ou não. Muitas vezes a gente ouve frases como: eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviram isso? Já falaram isso? Isso não é perdão, é arquivar. Né? Vou guardar aqui, mas na hora H você vai ver. Eu vou sacar e você vai ver como é que dói. O coração continua guardando e o inimigo continua usando isso para roubar a nossa paz. Certa vez um homem me contou que passou anos sem falar com o irmão por causa de uma discussão na hora da herança, da partilha da herança. Cada um dos irmãos achava que tinha razão e o tempo foi endurecendo o coração dos dois. Um dia, o irmão mais novo adoeceu e veio a falecer. O outro irmão chorava dizendo: pastor, a herança ficou, mas o abraço dele eu não tenho mais. Você consegue lembrar de alguém que você não fala há muito tempo? Que te feriu, que te magoou, ou que você magoou e feriu? Pois é. A vida é assim. A gente não sabe quando a gente vai embora. Pode ser daqui muito tempo. E pode ser hoje. Sim ou não? E se for hoje? Eu lembro que quando eu trabalhava com táxi, e eu ia sair do ponto que eu trabalhava. E lá nós éramos em 116 motoristas no ponto. E na época, irmãos, eu falava mais ou menos com uns 10. Os outros 106, 110, eu já tinha brigado. Só que eu tinha me convertido. Pouco tempo. Como é que eu vou sair do lugar que eu trabalho, com esses caras há mais de 10 anos, brigado com todo mundo? Antes de eu sair, eu preciso arrumar um jeito de fazer as pazes com esse povo. E eu vou começar logo pelo que eu mais odeio. Só de olhar para o cara já me irritava. Sabe quando o sangue sobe? Só de você olhar para a pessoa? Você sabe como é, né? Não tem gente que só de você olhar te irrita? A pessoa tem uma habilidade de te irritar sem fazer nada. Era esse cara. Eu fui lá, conversei com ele, fiz as pazes com ele. É meu cliente até hoje, irmãos. Se converteu. Quando se converteu, foi lá na minha casa conversar comigo. Olha, eu conheci a minha mãe, que eu não conhecia, e ela é crente. Eu fui para a igreja e gostei, estou na igreja. Nós precisamos resolver os problemas da nossa vida. O diabo não tem pressa.
Ele planta pequenas mágoas e espera o tempo fazer o resto. Tem coisa que a gente vai alimentando e a gente acha que não vai aumentar, mas aumenta. Quando a pessoa tem câncer, eu falo para a pessoa assim, o câncer que você tem estabilizou. É milagre, irmãos. Câncer é que nem uma planta, ele vai criando raiz e vai espalhando. E a amargura é exatamente igual. Ela começa com uma situação e ela vai crescendo. E ela vai alcançando espaço no seu coração. E pior, ela alcança o coração das pessoas que estão perto de você. Uma pessoa amargurada, ela contamina as pessoas que estão perto dela. Quem guarda ressentimento começa a interpretar tudo à luz da ferida. Aí eu não faço isso porque já aconteceu isso comigo. Eu não vou permitir que aconteça de novo. Eu estou blindado agora. Um simples gesto vira ofensa. Uma ausência vira rejeição. Uma correção vira ataque. Nada do que a pessoa faça consegue nos agradar. Já aconteceu com você isso? Tudo que vem daquela pessoa, você se interpreta como uma agressão. Se a pessoa não vê porque eu estou aqui. A gente se torna importante mais para o lado negativo na nossa cabeça. A amargura altera a percepção e gera no nosso coração um sentimento de rejeição. Nós alimentamos coisas ruins no nosso coração e a gente determina que as pessoas não gostam de nós. É por isso que o perdão não é apenas um ato emocional, mas um ato espiritual. Ele limpa os olhos da alma para que a gente possa ver as pessoas como Deus vê. E não como a dor as fez ficar para nós. Guardar mágoa é como tentar caminhar carregando pedras no bolso. No começo fica fácil, irmãos. Né? Uma pedrinha no bolso. Mas com o tempo o peso se torna insuportável. Não dá mais para caminhar. Só que para nós é algo que é normal. Ficou normal. Vocês sabem o que acontece com um sapo se a gente colocar ele dentro de uma panela com água fervente? Alguém sabe? Ele vai pular para fora. Se você colocar o sapo dentro da água, sapo gosta de água? Gosta. E você for aumentando o fogo devagarinho, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar lá. E conforme o fogo for aumentando a temperatura da água, ele vai achar, nossa, está gostosinha, está quentinha. Quando ele perceber, ele morreu. Assim é a amargura no nosso coração. Ela vai acontecendo de forma suave, de forma lenta, mas vai matando a gente. É impossível ter um coração cheio de Deus e cheio de rancor ao mesmo tempo. É impossível amar a Deus e odiar as pessoas. Mas quantas pessoas a gente já odiou na nossa vida? Ou a gente ainda odeia? Jesus mostra um caminho certo. Ele foi traído, injustiçado, foi pregado na cruz. E qual foi a oração dele, vocês lembram? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus não simplesmente perdoou, ele pediu para Deus perdoar também. O perdão foi a resposta ao ódio, o antídoto da amargura. Quando a gente decide perdoar, não está dizendo que o outro está certo. Está dizendo que o rancor não vai mais dominar a gente. Você entende isso? Não é bom para o outro, é bom para mim. Quando eu decido perdoar, o meu coração fica leve. Perdoar não é ignorar o mal, é escolher não alimentar. O perdão não muda o passado, tira o peso que a gente está carregando hoje. Está ruim? Melhora. Veio brigado com alguém para cá hoje? Resolve.
Eu acho que eu já perdi o número de vezes que eu vim brigado para a igreja e voltei de bem com a minha esposa. A gente vem no caminho, né? Se sair no farpa, lógico que sempre ela que está errada, né, irmãos? Mas como eu sou um homem que perdoa, certo? Né, Maria? Perdoa a pastora. Por quê? Aqui é um lugar de cura. Quando eu ouço a voz de Deus. Deus está falando hoje. Qual é a sua decisão? Ouvir ou ignorar? Às vezes o perdão é um processo. E o Espírito Santo vai ajudando a gente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são tão graves que para a gente perdoar, a gente precisa dar tempo. E a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos ajude no processo. Nem tudo dá para a gente resolver assim, ó. Mas tem um monte de coisa que dá. Quem se aproxima de Jesus precisa aprender a soltar o que não serve mais. Mas, ao mesmo tempo, depois de liberar perdão, muitos ainda ficam presos a lembranças antigas. E é aí que nasce o segundo perigo da amargura. Alimentar o passado. Alimentar no coração coisas ruins também não convém. A amargura é especialista em repetir o que já passou. Ela transforma a memória em prisão. Há pessoas que acordam e dormem com o mesmo pensamento. Por que fizeram isso comigo? E vivem revivendo aquela cena. Já aconteceu com você? Algo ruim aconteceu e você não consegue tirar aquilo da sua cabeça. Fica aquele filme passando. Uma mulher disse: pastor, eu até tento esquecer, mas é mais forte que eu. E eu respondi: o problema não é lembrar, é alimentar. Lembrar é natural. Alimentar é uma escolha. O pensamento vir na nossa cabeça é natural, irmãos. Eu permitir que ele ocupe o meu dia é uma escolha que eu faço. Isso acontece com todos nós. Não é com alguns. É porque agora eu estou menos espiritual, por isso que está acontecendo. Não, não é não. A Bíblia diz que o coração do homem é mau. O nosso coração tende muito mais a fazer coisas erradas que certas. Nós precisamos decidir pelo correto. Paulo escreve lá em Filipenses 3:13. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Sabe qual que é uma boa técnica para a gente sair de problema? Reconhecer que tem problema. Quando eu digo assim, não, está tudo resolvido, nem Deus consegue agir. Quem faz discipulado aqui? Levanta a mão. Todos que fazem discipulado. Tem gente que vai para o discipulado e você pergunta assim: e aí, como é que você está? Tudo bem. E lá no seu casamento? Tudo bem. E lá na sua empresa? Tudo bem. No G100? Tudo tranquilo. Então vamos orar e vamos embora. Concorda comigo? É uma oportunidade da gente tratar, da gente ser curado. Mas se eu não abrir o meu coração, não tem o que fazer. Eu tenho dito para as pessoas que eu discipulo o seguinte: discipulado é uma das ferramentas mais poderosas que o Evangelho nos oferece. É uma oportunidade de nós conhecermos as pessoas, de nós sermos conhecidos e de nós operarmos cura um na vida do outro. Só se a gente quiser. Percebe? É bom demais se eu usar. Deus não apaga o passado, mas ensina para cada um de nós a olhar para frente. Teve problema? Todo mundo tem. Se eu ficar preso no problema, eu não avanço. Eu preciso tirar os olhos do problema para que eu possa avançar. Pense numa casa onde alguém esqueceu o lixo dentro da cozinha. Esqueceu de pôr o lixo hoje. No primeiro dia, não incomoda muito, incomoda? Não, tranquilo. No segundo dia, o cheiro começa a aparecer, sim ou não? No terceiro dia, ninguém consegue mais ficar lá dentro. Já virou carniça. É ou não é? Também é assim no nosso coração quando ele está amargurado.
Se a gente não tira o que está fedendo, o ambiente espiritual se contamina. E nem a gente consegue ficar naquele lugar mais. O lugar bom, o lugar agradável, o lugar de sorrisos, o lugar de amigos, o lugar de comunhão, o lugar de estar feliz, ele deixa de existir. A questão é quando a gente lida com o passado do jeito errado, fingindo que ele não aconteceu. Negar a dor não é o mesmo que curar a dor. Entenderam? Ah, vamos deixar para lá. Resolveu? Está bem no seu coração? Perfeito. Não está bem? Volta lá. Senão o lixo vai começar a feder. Feridas escondidas continuam vazando. O Evangelho não nos chama a apagar ofensas, mas a olhar para elas através da cruz de Jesus. É pensar, é por causa de Jesus que eu vou perdoar essa pessoa. Eu preciso estar bem com Jesus, e para estar bem com Jesus eu preciso liberar perdão. Vamos mais longe, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Se eu e você não formos perdoados, a gente vai para onde, irmãos? Sim ou não? Só quem permite que o Espírito Santo toque no que dói pode experimentar a verdadeira restauração. Mexer em ferida dói? Claro que dói. É confortável? É agradável? Não. Tem conversas que eu e você, a gente foge delas porque são conversas ruins. Não é uma conversa legal. Mas é necessário? Tenha. Porque pelo menos você vai pôr um fim naquilo. A autopiedade também é uma forma de alimentar o passado. É a voz da amargura dizendo, ninguém me entende, ninguém me valoriza. Eu tento falar para as pessoas, mas ninguém compreende o meu coração. Coitadinho de nós, né? Nós somos a pessoa mais incompreendida do mundo. Será que somos mesmo? Enquanto a gente olha para nós mesmos, deixamos de olhar para o que Deus ainda pode fazer. Você conhece alguém que você pensa assim, essa aqui não tem jeito. Essa pessoa aqui... Você conhece alguém assim? Pois é. Alguém já olhou para você assim, você sabia? Hã? E pensou assim, essa aqui, sem condições. Você não está aqui hoje? Melhorando a cada dia? Hã? Não tem até gente que gosta de você aqui? Poucas pessoas. Mas não tem? Não tem gente que vem te cumprimentar, ô irmãozão querido, tudo bem com você? Não tem? Isso é prova de que nós não somos o que muitas vezes nós pensamos que somos. Há pessoas que não conseguem ser felizes no presente, pois que elas estão presas no passado. Algo que não está resolvido ainda. Fica olhando para trás e esquece do que está aqui hoje. Nossa, porque ontem estava tão frio, hoje está sol, irmãos. Ontem choveu. Que dia horrível. Hoje está sol. E aí? Vamos esperar até amanhã, que talvez amanhã chova. Aí eu falo de novo. Você não está esperando o bom, você só quer o ruim, para você poder reclamar. Aí você diz, não, mas nada melhora. Claro que não melhora, não tem como, né? Você não ajuda. O passado pode deixar marcas, mas em Cristo sempre há recomeços. E nós estamos aqui para isso, irmãos. Para que as coisas se façam novas. Há pessoas que não conseguem ser felizes no presente porque elas estão presas e elas não querem sair daquela situação. Diante de Jesus, alimentar o passado não convém. O que convém é deixar Ele curar o nosso coração e nos renovar. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Você está permitindo essa palavra entrar na sua vida? Na sua história?
Mas há algo mais perigoso, quando a amargura deixa de ser apenas um sentimento e começa a afetar o ambiente ao nosso redor. E aí vem o terceiro ponto. Diante de Jesus, envenenar o ambiente não convém. O autor de Hebreus diz que a amargura contamina muitos. Ela é como uma tinta derramada. Ela não fica só onde ela cai, ela se espalha por todos que estão ao redor. Talvez você já tenha sentido isso. Um grupo de amigos, um ministério, uma família. Tudo parecia bem até que teve um problema. E daquele problema em diante, tudo ficou sem graça. Por que a gente sai de igreja? Vocês sabem? Por que a gente sai de uma igreja? A igreja é um ambiente espiritual, sim ou não? Deus faz alguma coisa para tirar alguém da igreja? Então não é com Deus. Certo? Sempre é com alguma pessoa. Nós pegamos o problema com uma pessoa e punimos a Deus. Porque muitas vezes a gente não só sai da igreja e vai para outra igreja. A gente sai da igreja e não vai para lugar nenhum. A gente volta a viver lá atrás, na época que a gente estava no mundo. Deus fez alguma coisa para a gente agir dessa maneira? Não. Você conhece alguém que já fez isso? Muito bom. Uma esposa magoada pode envenenar a casa inteira com as suas palavras. Um líder ressentido pode minar a unidade de um ministério com comentários sutis. Olha aqui, ó. Não estou falando para fechar a igreja, não. Olha, se em vez de a gente pôr as cadeiras assim, a gente colocasse elas arqueadas, não ficaria mais bonito? Pensa bem. Se em vez de colocar as 3 máquinas de ar-condicionado, colocar as 2 ali e uma aqui, não ficaria melhor? São coisas sutis que vão colocando tudo como se não fosse bom. O pastor trocou as cadeiras, as pretas eram melhor, não era, Sandro? Ah, as pretas eram mais confortáveis. Ah, eu acho que não foi uma boa ideia. Percebe? Tem gente que é assim. Quando está com a gente, conversa de um monte de coisa. No meio desse monte de coisa, elas vão lançando coisas que vão envenenando. O coração dela já está envenenado, mas ela envenenou o nosso também. Ela tira a nossa alegria de estar nas coisas, de participar das coisas. Nós temos evento de casais aqui, vocês sabiam ou não? É, vai ter ano que vem, vocês vão? Então, teve um rapaz que ele falou assim: eu não vou mais no evento de casal porque é sempre no mesmo lugar. Toda vez o pastor quer ir no mesmo lugar. O hotel é bom, a comida é boa, o atendimento é bom, os quartos são bons. Para que mudar, irmãos? Mas amém. A pessoa que veio me falar falou assim: não, eu fiquei assim, abismado de ouvir isso. Sabe o que aconteceu? Ela não está inscrita para o evento também. Pergunto para você, o coração dela também foi contaminado? Percebe? Às vezes até aquilo que a gente critica, se a gente não cuidar, entra no nosso coração e envenena ele também. A amargura muda a nossa voz. Mesmo quando a gente fala a verdade, ela sai num tom diferente. Sai áspero, sai pesado, sai azedo. É ou não é? As mulheres são especialistas nisso. Ela sempre fala que a gente falou errado. Não é, Lucivaldo? Acontece lá na sua casa também? Podia falar a mesma coisa, mas precisava ser desse jeito? Mas que jeito que tinha que ser? Eu não sei, não entendi nada. Acho que quando Deus fez o homem, era o protótipo, né, irmãos? Aí quando ele fez a mulher, ele melhorou. Mas nós não acompanhamos essa evolução. Impossível, meu. Você não consegue acompanhar a mente delas. Mas só acontece na minha casa, né? Na de vocês eu sei que não acontece isso. É, só lá em casa. Quando o coração está curado, até a correção se torna palavra de graça. Não tem gente que é bom quando puxa a nossa orelha? Não é? A pessoa fala com tanto amor, a pastora, né?
A pastora fala com tanto jeito, com tanto... A de vocês, a minha não. A minha orelha pega pesada, irmãos. Já o pastor, quando vai falar, ofende todo mundo, né, irmãos? Né, jovens? O pastor é duro demais, né, Paulinho? Com você. Com ele eu sou, tá vendo? Sabia. Mas quando o coração está curado, até a correção é gostosa, é boa. É por isso que o Espírito Santo não muda apenas o que a gente fala, ele também muda o nosso jeito de falar. Você tem notado que você está falando diferente ultimamente? Hã? Você não fala mais palavrão quase. Só de vez em quando que escapa umzinho, né? Mas é muito raro agora. A maneira que você trata as pessoas está diferente, não está? Por que será, irmãos? É porque eu estou melhorando a cada dia, pastor. Que bom. Isso é o Espírito Santo agindo em nós. Ele limpa o nosso coração, para que a voz da alma volte a ser doce, mansa e cheia de paz. Nós precisamos disso. Outro sinal da amargura é a incapacidade de se alegrar pelo outro. Quando alguém vence, o amargurado sente incômodo. Quando alguém é exaltado, ele sente que foi injustiçado. Mas por que ele está sendo promovido e não eu? Isso porque quem carrega veneno por dentro enxerga tudo com lentes envenenadas. Os nossos olhos são a porta da nossa alma. A maneira que a gente olha as coisas vai determinar como vai entrar no nosso coração. Eu posso ver a sua bênção e ficar feliz com você. Nossa, que bom, olha, nós oramos por isso, que Deus é tremendo, Deus é poderoso. Ou eu posso, por que ele não eu? Por que o Sandro tem esse terninho bonitinho? Não tem. Eu sou o pastor dessa igreja, ele não é. Acho que ele está querendo me passar o rodo. Tá com más intenções, hein? Percebe? A gente ri, irmãos, mas a gente ri da nossa maneira de agir. A gente vive assim. A gente olha para as pessoas e quando a gente quer, a gente é tão generoso, a gente é tão cristão, né? Nossa, eu estou esperando uma oportunidade para convidar essa pessoa para ir no meu G100. Olha que bênção. Né? Tem outros que falam, não gosto nem de olhar para essa pessoa. Ela me irrita, só o jeito dela se me irrita já. É o mesmo cara. Com comportamentos diferentes. Jesus nos chama para outro tipo de influência, que está lá em Mateus 5,9. Que diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. O pacificador, ele não espalha fogo, ele apaga. Alguém vem falar agora para você, não, irmão, não é bem assim não. O Sandro comprou isso, mas vai comprar um para o pastor também. Ele é um homem de Deus. Ele só comprou para ver se o pastor elogiava, se o pastor gostava da cor. Aí ele vai comprar um para ele também. Pronto, está resolvido. Percebe? Ou poderia fazer o quê? É mesmo, o Sandro, eu tenho notado que ele está diferente. Você tem notado, Paulinho? O Sandro está diferente, não está? Ele está mais arrogante, ele está, sei lá, ele está diferente, cara. Não sei o que está acontecendo com ele. Está ganhando muito dinheiro, eu acho, não é? Deve ser isso. O dinheiro corrompe o coração do homem. É a mesma pessoa. Percebe? O cristão maduro é aquele que entende que há batalhas que não merecem uma resposta, apenas oração. Já aconteceu com você? Eu tenho resposta para tudo, irmãos. Tudo eu tenho resposta, mas nem tudo eu dou resposta. Tem hora que o Espírito Santo fala, fica quieto. Fica quieto. Mas eu sei o que... Não é para você falar. Já aconteceu com vocês? Nossa, a gente já está tudo pronto, já nosso discurso, não é? Mas não é para você falar. Não vai dar certo. Antes de falar, pense, o que eu vou dizer vai curar ou vai ferir? Vai unir ou vai dividir? As palavras são sementes. Se o coração estiver cheio de mágoa, as palavras vão carregar o quê? Coisas ruins. Mas se ele estiver cheio de graça, as palavras levarão vida. E Jesus diz lá em Lucas 6,45.
A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má, coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Quem só fala coisas ruins tem o que no coração? Coisas ruins. Que o nosso coração transborde o amor de Deus. Portanto, diante de Jesus, envenenar o ambiente não convém. Nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos quando estamos juntos. A gente não gosta de estar junto? Vamos na casa do Sandro comer o salgadinho, né? Para ele perdoar a gente da blusa e tal. A gente gosta de estar junto. Mas se a gente não vigiar, as nossas reuniões se tornam coisas prejudiciais para nós mesmos. Diante de Jesus, viver amargurado não convém. A amargura é como um peso amarrado nos pés de quem tenta nadar. Quanto mais a pessoa se debate, mais ela afunda. A boa notícia é que Jesus nos convida a largar esse peso. Jesus é especialista em restaurar corações e transformar dor em testemunho. O que é milagre, senão uma coisa que era ruim se tornou uma coisa boa? Não, não é? Milagre não é isso? Qualquer milagre não é isso? Algo que era ruim, que Deus transformou em algo bom? O que Deus não pode fazer? Existe algo que o Senhor não possa fazer? Às vezes convencer o nosso coração duro, né? Às vezes o nosso coração é mais forte que Deus. Nem Deus consegue. Efésios 4:32 assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a medida do Evangelho. A gente não perdoa as pessoas porque elas merecem, mas porque nós fomos perdoados. Eu vou perdoar o meu irmão que fez algo grave contra mim. Ele não merece. E vai continuar não merecendo. E vai continuar errado. Mas eu vou perdoar ele porque Jesus me perdoou. Na cruz, Jesus quebra o ciclo da amargura. Ele transforma a rejeição em perdão. Dor em salvação. Ele mostrou que o amor sempre vence. O que ele fala para aquele cara que está crucificado do lado dele? Ainda hoje estarás comigo no... Só que aquele cara, pouco tempo atrás, estava criticando Jesus também. Ele se arrependeu e Jesus aceitou o pedido de perdão dele. E nós? Tem alguém que você ainda não perdoou? De verdade. Busca aí na sua memória. Tem alguém que ainda falta você perdoar? Se tem, você vai orar por essa pessoa hoje. Para que Deus prepare o ambiente, prepare todas as coisas, para que você possa sentar com essa pessoa e se acertar com ela. Amém, irmãos? Se você precisa falar com alguém, dê o primeiro passo, não fique esperando. Nós precisamos resolver a nossa parte. Você entende isso? A Giovana, ela vive me irritando, irmãos. Mas eu decidi perdoar a Giovana. E toda vez que eu vejo a Giovana, eu vou lá, cumprimento ela e abençoo a vida dela. Né, Gi? Não te abraço toda vez que eu te vejo? Eu perdoo ela, irmãos. Eu não dependo da outra pessoa para fazer o que é certo. Entendem? Nós não podemos depender do outro para fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. E vou mais longe. Nós somos cristãos, sim ou não? Temos o Espírito Santo habitando em nós, sim ou não? O Espírito fala com a gente, sim ou não? Fala com o que não é cristão? Não fala. Não fala, não. Não fala, não. Vamos voltar aqui. Aí eu e você ficamos esperando que o cara que não é de Jesus reconheça o erro dele e venha tratar com a gente. É isso que tem que acontecer?
Mas a gente fica nessas. Pastor, mas essa pessoa que tem problema, o meu problema é com uma pessoa que é da igreja. Tá bom. Tá te incomodando? Vai lá, resolve. A palavra falou com você? Senta com ela e resolve. Não importa, irmãos. Nós só resolvemos a nossa parte. Vai ter gente que você vai pedir perdão, a pessoa vai falar, não perdoo. Tá bom, Deus abençoe a sua vida. Você está livre. Nós não dependemos da pessoa perdoar a gente. Nós só dependemos de pedir perdão. Entenderam? Não, eu não vou te perdoar porque o que você fez é imperdoável. Tá bom, Deus abençoe a sua vida. Eu estou livre. Você quer continuar preso? Problema seu. O Espírito Santo quer restaurar relacionamentos, curar lembranças e devolver leveza para a nossa vida. As minhas decisões, as suas decisões, vão definir de que maneira nós vamos viver. Se nós vamos ter uma vida leve ou pesada, não são os problemas que vão definir isso. Se você perguntar para mim assim, pastor, o senhor tem problema? Dá para resolver? Tem um monte que não dá, irmãos. Tem problema que não dá para resolver. Você já percebeu isso? E eu continuo vivendo de boa. Sem problema nenhum. Porque eu decidi que essas coisas não vão me afetar. Eu vou resolver o que for possível resolver. E o que não for possível, a gente vai conviver com ele. E acabou. E tudo tem um lado bom. Você sabia disso? Tudo na nossa vida tem um lado bom. Ser mandado embora tem um lado bom? Tem. Vai lá procurar que você vai achar. Deus vai te preparar um emprego melhor. Deus está te dando a oportunidade de você estudar, de você se equipar melhor. Não sei. Tudo tem um lado bom. Nós não dizemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor? Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo o que acontece na nossa vida é porque Deus permitiu, sim ou não? Deus quer o nosso mal? Então, eu não vou viver uma vida triste. E você não deve viver também. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso. A amargura é um fardo que Cristo não mandou você carregar. Texto nenhum diz a amargura vai repousar sobre o seu coração. E vai ficar ali até o dia de Jesus voltar. Tem algum texto assim? Não. Só o primeiro você, capítulo 1, versículo 1, né? Primeiro Kessia, primeiro Sandro, né? Não tem, irmãos. Jesus levou tudo na cruz, inclusive a amargura. E quando a graça entra, o que era peso vira paz. O que era dor vira aprendizado. A gente sai dali com uma lição. O que era divisão vira comunhão. Eu não tinha amizade com aquela, mas agora tenho. Onde há perdão, há vida. E onde há vida, Jesus está presente. Amém? Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche seus olhos agora. E você pergunte para o Senhor, Senhor, falta alguém para eu perdoar? Fecha aí seu olho. Pergunta para o Senhor, Deus, falta alguém que eu ainda não perdoei? Falta alguma coisa no meu coração que eu preciso curar? Tem alguma ferida no meu coração que ainda não está resolvida? Eu preciso liberar perdão para mim mesmo. Porque às vezes a gente precisa de perdão para nós. Pergunta para Jesus, antes de você começar a orar, onde você precisa ser curado? Deus, traz à minha memória o que eu preciso receber cura nessa manhã. E diz para ele, Senhor, eu coloco a minha vida na sua presença agora. Deus, eu confio em Ti e sei que nas Tuas mãos eu estou seguro. O Senhor conhece todas as minhas dores, os nomes que eu tenho evitado lembrar,
As feridas que eu tenho tentado esconder, até de mim mesmo. Mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor traga a luz. Que o Senhor traga a cura. Que o Senhor me dê a oportunidade, Jesus, de dizer com a minha boca que eu decido perdoar. Que eu decido quebrar essas correntes, esses grilhões que têm me prendido e impedido que eu desfrute da Tua presença. Deus, tira de mim toda a raiz de amargura. Tudo que tem me prendido ao passado, limpa o meu coração, Deus. Que nenhuma lembrança de algo que me feriu, Jesus, permaneça, roubando a minha paz. Eu não quero mais viver preso. Eu preciso ser livre. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Se eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da... Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pode aplaudir o Senhor aí?